a conexão entre Costa, Bacique e Weiss. Metodologias como aprendizagem baseada em projetos incentivam os estudantes a construir conhecimento ativamente. Então, olha só. Então, aqui, olha a conexão. Vamos agora aqui ao autor que é comum ao PEB 1 e PEB 2, que é o Costa, com protagonismo juvenil. Antônio Carlos Gomes da Costa e Maria Dani Vieira. Então, o subtítulo é Adolescência, Educação e Participação Democrática. Bom, o que estamos aqui, Camilo e eu, defendendo nessa co-construção aqui das obras de autores? O que nós estamos defendendo? Você não vai conseguir entender o adolescente se você não entender a criança. Se você não fizer... É isso, Camila? Se você não fizer o processo também de se auto-entender na sua trajetória enquanto ser humano e entender suas raízes, também não tem como prosseguir. Vai ficar uma visão capenga, uma visão deturpada da situação. Então, sim, pode falar, Camila, por favor. Só para complementar, né? Além disso, né, entender a criança, entender o adolescente e entender a juventude de hoje, que é diferente da juventude de há um tempo atrás, porque ela vai se modificando, né? A gente tem um perfil de juventude completamente diferente hoje. Mas vamos continuar. Não quero ficar te interrompendo tanto. Tá sem som, Franzói. Eu disse que o Flávio mandou uma mensagem aqui agora, falando que ele está ainda na LESP, né? Vamos ver se ele vai entrar aqui. Teremos o prazer de tê-lo aqui com a gente. De repente, mais para o final ele consegue vir e aí já traz alguma notícia para a gente também, né? Exatamente. Então, eu quero que a gente mergulhe um pouquinho aqui na questão da capa, né? Porque tem algumas palavras-chave aqui. Adolescência, educação e participação democrática. Ou seja, a construção da autonomia e do protagonismo é para uma participação ativa, não é para qualquer coisa. Não é para se inserir no mercado de trabalho, porque isso também está errado. É para se inserir no mundo do trabalho e também na vida política, na sociedade democrática, para fazer valer sua voz. Protagonismo não é sinal ou sinônimo de empreendedorismo. Não, o empreendedorismo é apenas uma das formas que pode ser assumida a inserção produtiva, mas não é a única. Tem o cooperativismo, tem o associativismo, tem o mercado formal de trabalho, tem os trabalhadores autônomos, tem uma infinidade de situações, até a pessoa ficar mesmo sem trabalhar, por que não? Né? Então, há várias formas de inserção. A participação democrática é aquela que permite exatamente essa pluralidade. E aqui tem a figura de um adolescente jovem, ali com boné, né, mostrando a ideia de alguém ali também sorrindo, né, falando, eu faço. Ou seja, ser protagonista é não ser coadjuvante, é ser aquela pessoa participante ativa do processo. E aí vem o tema central, exatamente, vou repetir o que eu falei, a capa já nos leva a sintetizar juventude como sujeito ativo na transformação social. Lá em Concórdia, eu fiz uma formação com 40 jovens, de 15 a 30 anos, a pessoa mais velha tinha 30 anos, e foi muito bacana porque são jovens inseridos no território, buscando transformação daquela sociedade, uma sociedade marcada pela desigualdade, pelas poucas oportunidades para a juventude e também, né, pela precariedade da vida das trabalhadoras e trabalhadores naquela região. Introduzindo, o que é o conceito de protagonismo? Aí voltando ao título, isso, exatamente aqui que a ID também coloca, protagonismo para que o aluno tenha uma vida ativa e democrática. É o que está aqui no conceito de protagonismo. E a adolescência é uma fase de participação ativa e de construção democrática. É quando a gente aprende a participação na vida política. Os jovens não são o futuro, são o presente que transforma. Elementos do protagonismo são 3. A autonomia. O que é autonomia? Automóvel, aquele que se move sozinho. Autômato, aquele que
também se movimenta com a sua autonomia, ele não precisa de um comando. Nomos vem do grego, significa regra. Auto, também do grego, significa própria. Regra própria, capacidade de tomar decisões. Então, protagonismo é tomar decisões. É o ver, julgar, agir. O ver é o diagnóstico. O julgar é a avaliação e o agir é a ação. Então, por que eu estou falando isso? Porque a autonomia ela está muito na base, muito importante, da avaliação formativa. E a Luísa está dizendo que é uma vida ativa, democrática e com responsabilidade. Luísa, você me trouxe uma inspiração nesse momento, porque a vida ativa que você está dizendo é uma vida oposta à vida da Idade Média, que era uma vida contemplativa. Então, a vida ativa é uma vida de trabalho, de produção, ao contrário da pessoa ficar fechada lá no seu mosteiro. Me lembro do filme O Nome da Rosa, elucubrando a respeito do sexo dos anjos e o mundo lá fora, né, todo caótico, com todas aquelas guerras, a destruição. Então, a vida ativa é o local da participação. E a escola, a escolástica, a escola seria um local apenas da vida contemplativa, de pensamento. Então, a mudança da visão passiva para a visão ativa é uma mudança de época também. Não é só uma mudança pedagógica, porque é mais legal, é porque realmente exige, esses nossos tempos exigem flexibilidade, exige também a tomada de decisões. A juventude... Oi, sim, Camila, pode... Oi, Franzói. Eu costumo falar, às vezes, quando a gente faz... A gente acaba tratando muito desse assunto, do protagonismo juvenil, com as escolas de tempo integral, principalmente, porque elas são mais fortes, é uma das premissas, né? E quando a gente fala muito disso, a gente fala muito do jovem espectador e do jovem protagonista, né? Então, o que seria, né, a ideia da pedagogia mais tradicional é o jovem espectador, aquele que vai lá assistir aulas, né? O professor está lá na frente, ele traz a sua aula pronta, ele faz uma aula expositiva, e aí o jovem ele está como um espectador daquilo. E aí, quando a gente vem, né, com essa premissa de protagonismo juvenil, é o jovem fazer parte do processo de ensino e aprendizagem, né? Ele vai fazer parte desse processo. Então, por isso que se fala muito em metodologia ativa. E metodologia ativa, a gente pode falar de técnica, a gente pode falar de Lemov, como a gente já falou, a gente já pode falar de um monte de coisa. E tem um monte de nomes novos para um monte de coisa. E, assim, o que norteia a metodologia ativa é o aluno estar ativo, ali participando do seu processo de aprendizagem. E aí, como que ele vai fazer isso? Resolvendo um problema, ele vai fazer isso elaborando um projeto e tocando o projeto, e ele vai fazer isso com mediação do professor. Aí existem milhões, né, de técnicas que o Lemov já saiu numerando e nomeando um monte delas, e tem mais um monte delas que ainda não foram numeradas e nomeadas, mas a gente sabe que quando a gente envolve o aluno no processo, ele está participando ativamente, ele está sendo protagonista do seu processo de aprendizagem. Exatamente, Camila. E olha aqui o que a Claudete coloca como contribuição. Obrigado, Claudete. A juventude atual recebe muitas informações diariamente, por isso é importante direcionar os estudos deles, mostrando que é preciso ser protagonista do seu próprio conhecimento. Então, muito boa colocação aqui. E na verdade, acho que a pedagogia ela vai mudando ao longo do tempo e a gente percebe que a informação por si só, ela se modifica. E ela se modifica o tempo inteiro. Então, o que a gente precisa ensinar, na verdade, né, é ensinar a tratar a informação. Perceber se a informação é verdadeira ou não e saber o que fazer com ela no seu dia a dia, né?
Então, a informação ela está ali, tem Google, tem GPT, tem TikTok, tem milhões de coisas, tem YouTube, tem milhões de coisas. E o que fazer com isso? Como que isso modifica a minha vida positivamente, né? O que eu faço com isso no meu cotidiano? Como que isso vai influenciar as minhas decisões, as minhas ações, o meu a minha inserção na minha comunidade, na minha sociedade, a minha intervenção na minha comunidade, na minha sociedade. Então, como que vai tratar essa informação, né? Qual o senso crítico que esse estudante tem? O papel do professor é muito mais esse do que informativo. A informação, ela se modifica o tempo inteiro, né? O que a gente estudou lá na nossa faculdade, teve muita coisa que foi de base e tal, mas se a gente não se atualizar, o que acontece com a gente? A gente vai ficando para trás, né? A gente tem que ir se atualizando o tempo inteiro. Então, a informação, o informativo, ele acaba sendo a menor das questões. Muito bem, obrigado, Camila. E aqui tem vários comentários no chat, né, que nós vamos aqui retomando. Como, por exemplo, aqui, aprender, fazer e ser, a Patrícia coloca, a Patrícia Carla, né? E eu vou aproveitar a Patrícia para dizer que essa autonomia é para alguns conceitos, que é o... Lembra do Delors, né? Que é aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a ser. Então, nós temos os saberes conceituais, os saberes factuais, que eles vêm da realidade, os saberes procedimentais, que são o do fazer, e os saberes atitudinais. Perdão, um garrancho aqui, que a caneta não está muito legal. Atitudinais, que são a base do ensino está nesses 4 saberes aqui. E transformar os fatos, como foi bem dito aqui no chat também, os 4 pilares que a Patrícia aqui está colocando. Saber discernir também entre informações relevantes e falsas. E aqui o Marcelo diz, o aluno protagonista é aquele que assume um papel ativo no seu aprendizado, demonstrando autonomia, responsabilidade, participação nas atividades escolares, e vamos acrescentar, Marcelo, mais um componente que, a partir do que você colocou aqui, que é a ação coletiva. Então, ele participa não como um indivíduo, mas a novidade é que ele participa como o senso do sujeito histórico, aquele que é o participante da vida ativa da sociedade. E também quem traz esse conceito belíssimo é a Hannah Arendt, né, que ela fala a respeito da emancipação humana. Sim, Israel. Então, o Costa, ele é comum ao PEB 1 e PEB 2, tá? PEB 1 e PEB 2. E depois teremos mais 2 autores que são só do PEB 1, né, que é a Weiss, né, e também aí a Bassic. A Bassic e Moran, né, são autores. Exemplo do protagonismo, projetos que incentivam a participação dos jovens na resolução de problemas comunitários. Né? Lá na Bahia, em Itabuna, na região ali perto de Ilhéus, eu acompanhei os projetos da rede estadual e, por exemplo, os estudantes eles criaram um chinelo tátil, estudantes do ensino médio, para pessoas com deficiência visual. Né? Com deficiência visual, olha que bacana, né? Então, eles estão ajudando a resolver problemas comunitários. Agora, uma pergunta aqui para nós respondermos no chat. Qual o impacto do protagonismo na educação? Aí vamos aqui dizer que a banca vai explorar essa ideia, que aqui está trazida também pelo Marcelo, como ator e não como plateia. Como a escola pode estimular a participação ativa dos estudantes? Principalmente por meio da metodologia baseada em projeto e liderança jovem. Se alguém quiser colaborar, a gente vai retomando aqui o chat. Vamos avançar? E como promover o protagonismo juvenil? Acho que essa é a grande questão. Em contextos escolares diversos, acho que essa é a pergunta central aqui do Costa.
Porque se nós temos escolas tão diversas, escolas rurais, urbanas, escolas de centro, periferia, escolas degradadas, escolas novas, né, escolas onde os professores são do início de carreira, outros são mais do final, né, escolas de metrópoles, escolas de cidades pequenas. Então, é uma variedade, pensando no estado de São Paulo. E pensando no Brasil, então, né, as escolas quilombolas, indígenas, que eu tenho o prazer de estar conectado sempre com a educação escolar indígena e com a educação quilombola, educação popular. Então, nós temos aqui essa questão. Vamos fazer questões? Vamos lá, Prefeitura de Guararema. Com equidade. Marcelo, você falou a palavra que eu mais amo, a palavra equidade. Tá? Com equidade, que é tratar. Equidade é justiça com igualdade, é tratar os diferentes de forma também diferente, que não é a ideologia liberal de tratar as pessoas como se elas fossem totalmente iguais e se viram nos 30, como diz aí a lenda da televisão, que está totalmente equivocada. Vamos, Prefeitura de Guararema, orientador social. O protagonismo juvenil é uma linha de pensamento democrático e ativa, pautada na metodologia da cooperação e da ação. É a participação do jovem em atividades que extrapolam os âmbitos dos seus interesses individuais e familiares, priorizando a intervenção comunitária, procurando com sua ação concreta gerar mudanças decisivas na realidade social. O papel do educador se constitui numa função-chave do desenvolvimento do protagonismo juvenil, à medida que tem como desafio formar simultaneamente um jovem solidário e, alternativa A, autônomo, B, ordeiro, C, conservador, D, passivo ou E, liberal. Gente, essa VUNESP, hein? Tá mais fácil que as nossas questões, Camilo. Olha o que o Vanderlei colocou aqui. A escola vai ter de milicianos, né? Em São Paulo. Não tem essa alternativa no Vanderlei. Miliciano, não tem. Como estão as respostas, Camila? O pessoal tem colocado letra A. Letra A, né? Aqui a Edna falou. Bem-vinda, Edna. A Edna está sempre aqui também. Entrei depois do início, coloquei a velocidade de 1,75, com certeza, duas primeiras questões. Parabéns. É isso mesmo. A gente quer que vocês resolvam as questões da prova de olhos fechados. Né? De olhos fechados. E lembrando do C de Camila, né? O protagonismo juvenil. Vamos lá, pessoal, olha só. Aqui já tem um resumo, tá? É muito importante, quando a gente estudar as questões, a gente não fique focado também no treinamento cerebral, tá, pessoal? A gente está passando aqui várias técnicas de mentoria bastante avançadas, que é não ficar somente em acertar a questão, né? Mas você pensar o que está ali no enunciado. Olha só quanta informação tem aqui. O protagonismo juvenil é uma linha de pensamento. Tá? Então, ela é uma corrente de pensamento, ela é uma teoria. Eu já vou explicar uma base dela. De pensamento democrático e ativa. Portanto, se opõe ao autoritarismo e à passividade lá que vem lá da Idade Média. Pautada na metodologia da cooperação. Se é cooperação, ela implica que tenha mais de uma pessoa junto. Ninguém coopera sozinho. E a participação do jovem em atividades que tiram ele daquele isolacionismo, do negacionismo, né, da vida somente centrada no próprio umbigo. Então, extrapolará os seus interesses individualistas e familiares, priorizando a intervenção comunitária, como eu dei o exemplo da Bahia, procurando com sua ação concreta gerar mudança decisiva na realidade social. Então, aqui já tem um resumo. O papel do educador se constitui uma função-chave do desenvolvimento do protagonismo juvenil, à medida que tem como desafio formar um jovem solidário e autônomo, né, pessoal? Então, essa aqui está bem tranquila. Agora, as outras estão corretas para a lógica tradicional liberal. Essa é uma questão VUNESP, recente, é 2023. Agora eu trago uma da Consulplan 2019,
educador social da Prefeitura de Suzano. O protagonismo juvenil é uma forma de reconhecer que a participação dos adolescentes pode gerar mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política em que estão inseridos. Olha quanta informação tem aqui. Tanto quanto um direito, é um dever dos adolescentes, podendo ser definido como uma modalidade de ação, criação de espaços e condições capazes de possibilitar aos jovens se envolverem em atividades direcionadas à solução de problemas reais, atuando como fonte de iniciativa, liberdade e compromisso. Podemos afirmar que seu cerne é a atuação individual para a integração social dos jovens nos partidos políticos. B. O campo das chamadas políticas da juventude implementadas pela União Estudantil, a UNE. C. A participação ativa e construtiva do jovem na vida da escola, da comunidade ou da sociedade mais ampla. E D. Algo a ser atingido, uma espécie de meta a ser alcançada pelas políticas partidárias e pelas instituições não governamentais? Então, Ó, tem pessoal, bastante gente colocando C agora. C de Camila. Opa, apareceu o Uhum. C de Camila. Naquela outra questão, o pessoal está brincando aqui, né? De falar verdades que aquelas outras alternativas são ordeira, ela da escola militar, né? Cívico-militar. Ai, ai. Oh, tem um monte de C aqui mesmo, é verdade. Então, vamos ver aqui o que diz a Neide. Não, peraí. Nelder. Participação ativa e construtiva torna o cidadão autônomo, solidário e competente. É o conceito do protagonismo que a gente ali trouxe do Costa. É tranquilo, né? Quando a gente estuda o autor na sua essência, tudo fica mais fácil. O próprio título da obra já é um resumo. Aí você bate o olho já, traz a chuva de ideias. C de Camila aqui, Heloísa, Rita de Cássia, aqui, homenagem a Camila. Também a Paula, C de Camila. Muito bem, então aqui ficou tranquila essa questão. Vamos grifar? Bom, aqui como eu falei, ao estudar, nós vamos entender que o enunciado já é um resumo. Olha só as palavrinhas não é proibidas, as palavras equivocadas. O Marcos está colocando aqui. Vamos aqui com o Marcos. Professor Marcos, primeiro ponto, a escola tem que ter uma gestão democrática, todos precisam ser acolhidos nas suas diversidades, ou seja, para a construção de solidariedade coletiva em ação e reflexão social. Então, esse aqui é o fundamento. Obrigado, Marcos. Erros. Muito bem. Erros. Atuação individual, partidos políticos. B. Política de Juventude da UNE. Meta alcançada por políticas partidárias. Então, aqui a Consulplan deu uma, né? Da escola sem partido aqui, né, Camilo? Então, Então, veja bem, mas aqui eu quero dizer... É que eu acredito que quando eles colocam lá mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política, como eles terminam com política, aí eles começam a incluir esses assuntos que são mais polêmicos, né? Exatamente. Para pegar o desavisado. Para pegar os desavisados ou a galera que pensa isso mesmo, né? Que pensa exatamente assim. Antônia Vieira diz, CCC, a Anzalaila falou a respeito... Infelizmente, tem gente que da pensa atuação individual. Oi. Pode falar, Camila, desculpa. Infelizmente, tem gente que distorce, né, o discurso. Exatamente. Então, aqui também diz Antônia, ingressa em partido político chamado políticas partidárias. Então, quer dizer que ali já trouxe, obrigado aí também, Antônia, atuação individual, campo das chamadas políticas públicas partidárias, Josiane. Aqui a Luzia, a integração no partido político, atuação individual. B, políticas da juventude implementadas. D, meta a ser alcançada por políticas partidárias. Porque a questão da participação social ela é muito vista como algo
como algo ligado ao Estado, aos partidos. Então, a participação, como diz o Fábio Condé Comparato, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, trocar ideias com ele, que é um grande jurista brasileiro, ele diz que as formas de participação direta são importantes também para fortalecer o protagonismo. E o Carlos coloca o questionamento: a política do governador, secretário de Educação aplica no magistério? Pode influenciar na prova? Aí, Camila, o que você pensa a respeito disso? Eu acho que não. Eu acho que o que vem é o que está na bibliografia. Acho que Pelo menos na prova. é. Desculpa, Porque, Virginia, assim, você tem. até eu acredito que não venha, até porque se você for ver a bibliografia que foi inserida na prova, é uma boa bibliografia, não é, Franzói? Com Você não certeza. acha? É o que tem de mais E é avançado. uma coisa que acaba até entrando em contradição com muita coisa que é falado, ou que na prática acontece, enfim. E aí, por isso eu não acredito. Tem que ser fiel ao pensamento do autor. Ao que está no. É, tem que estar ali o texto do autor. Por isso a questão objetiva, pessoal, ela vai em cima do conceito, não em cima da interpretação. Na interpretação é o âmbito da pesquisa acadêmica. Então a gente não está fazendo interpretação dos autores, estamos trazendo aqui os conceitos centrais. Né? Conceito é algo que precisa ser bem definido. Né? Se eu digo identidade, eu preciso saber que esse conceito se refere, né, à subjetividade da pessoa e à sua construção, a sua própria representação do eu. Tá, então tudo bem, é o conceito. Segundo o autor X, é esse o conceito. É assim que a gente tem que estudar, que nós estamos trazendo aqui, tá bom? Então, conceito do autor, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos, inclusive é parâmetro para a gente questionar. Então, aqui a participação, letra C, de Camila, ativa e construtiva do jovem na vida da escola, da sociedade ou da sociedade mais ampla. Então, todas as demais têm problemas aqui, problema, como o pessoal diz, né? Que é implementado pela União Estudantil, não. É importante o movimento social? É. A política partidária é importante? O partido? Sim. Quanto mais partidos fortes tivermos, mais a democracia é sólida. Quanto mais fraco o partido, mais fraca a nossa democracia também. Então o Wellington está dizendo aqui. Tem aqui o Wellington, tem o Carlos. Com a plataformização da educação, os autores acabam ficando mais fora de contexto, né? Infelizmente, exatamente, né? Porque não tem uma ligação. O Wellington diz aqui que mesmo com a bibliografia, a prova pode ser enviesada. Vamos lembrar do inelegível, não podemos ser ingênuos, tudo é política, né? Então aqui é importante a gente ficar atento, né? Porque ficar atento, se tiver viés, tem que ser denunciado, como a gente fez com a Fundação Getúlio Vargas em 2023, né? Que ela fez uma prova horrorosa. Deu até Ministério Público, nós fomos lá no Ministério Público, o promotor pulou fora, né? Falou que ia caçar o prefeito Nunes e tal, mas era tudo conversa fiada, né? Muito bem, pessoal. O viés, aí a gente tem que ir à frente. Vestido por nós, tudo bem que o Costa, ele tem muito a ver com o PEB 1, especialmente o PEB 2, porque trata da adolescência, mas como eu falei, não dá para entender a adolescência sem ter uma concepção bastante fundamentada no ECA sobre criança, a fundamentação da pedagogia da infância para compreender a adolescência. E a teoria do protagonismo juvenil é o seguinte, como diz a nossa querida, uma amiga minha, Maristela, né, ela disse assim, olha, você não pode olhar para o jovem como aquilo que falta a ele. Né? Você tem que olhar pelo lado positivo, que ele tem de potenciais. Então, eu nunca esqueci. E também uma frase da Selma Pimenta, adorada assessora da PUESP, que ela diz o seguinte também, né, em várias palestras e obras, que a gente, inclusive no currículo de São Paulo, da cidade de São Paulo,
Nós não podemos pensar no adolescente como o vir a ser. Não, ele é. Ele não é o vir a ser o futuro, ele é o presente, como foi falado aqui também pelo Costa. Essa ideia vem da psicologia do desenvolvimento de Bronfenbrenner, que não cai na prova, mas quem tiver interesse, Bronfenbrenner é um psicólogo do desenvolvimento que afirma exatamente essa ideia do protagonismo juvenil e já foi matéria da prova de diretor em 2018. Então, para quem quiser aprofundar, vamos em frente. Muito bem. Aqui o Vanderlei falou, né, que o Ministério Público tem conluio com o prefeito e o governador safado, né? O protagonismo juvenil dialoga diretamente. A fase crucial em que jovens precisam ser incentivados a liderar, participar e transformar sua realidade. Exatamente aqui que liga ao PEB 2. É uma fase, né, importante desse processo. É uma fase importantíssima desse processo, então nós temos que ter um pouquinho. Precisa ser incentivado a liderar, participar e transformar a realidade. O fraude já foi, pessoal, então ele não virá mais aqui hoje. Tudo bem, pessoal, então essa é a articulação PEB 2. Aplicação prática no PEB 2 da obra de Costa. Como podem aparecer as questões relacionadas a projetos interdisciplinares? Nós temos batido muito nisso, debatido aqui. A interdisciplinaridade é um conceito central, incentivar a identificar problemas da escola ou da comunidade, propor soluções criativas. Então, o protagonismo tem a ver com a saída do adolescente do seu mundo, inclusive para evitar suicídio. Né? Porque quanto mais o adolescente fica voltado sobre si mesmo, mais ele fica pensando coisas de ataque à própria vida. Assembleias de classe, os grêmios estudantis são fundamentais. Espaços de diálogo e tomada de decisão, onde jovens assumem o papel de agentes ativos no ambiente escolar. E jovens mentores, que é a ideia de alunos mais experientes auxiliando os colegas em atividades acadêmicas ou socioemocionais. Ficou um pouco cortado ali, mas aqui dá para a gente agora pensar numa frase-chave. No PEB 2, o protagonismo juvenil transforma o aluno de espectador e protagonista. Já foi falado aqui, palmas para todo mundo aqui na voz da Ruth, dando-lhe voz, espaço e poder de ação para construir sua jornada, a capacidade de agir, autonomia, a capacidade de tomar decisões. Aqui apenas uma distinção, pessoal. O que é independência e autonomia? Independência é quando o seu filho ou uma criança pequena consegue amarrar o cadarço sozinho do seu tênis. Tá? Autonomia é quando ele decide a marca do tênis que ele quer comprar. Então nunca esqueça disso. Autonomia é capacidade de decisão, tá bom?